Pense no vilão, aquele que aparece sempre depois, quando o leão já comeu, espiando de longe para roubar o que sobrou. Em todo documentário de natureza, ele é o covarde da savana, o oportunista que vive nas costas dos grandes. E não foi por acaso que o cinema pegou o nome dele e deu para o seu assassino mais frio, o matador sem alma do filme. Na tela, ele é sempre o traidor, aquele que abandona qualquer um no primeiro sinal de perigo. O chacal. É assim que falam dele há séculos. É assim que ele aparece nas fábulas, nos desenhos, nos filmes antigos. E quase ninguém parou para perguntar uma coisa simples. De onde a gente tirou isso? Quem foi que conferiu se o chacal é mesmo um covarde e um aproveitador? Será que esse bicho, cujo nome a gente empresta para os vilões de cinema e para os assassinos de filme, merece essa fama toda? Ou a gente só ficou repetindo por séculos uma calúnia que alguém escreveu uma vez e todo mundo aceitou de olhos fechados e foi passando adiante? Hoje eu quero olhar para isso com calma, pelos fatos. Quem é o chacal de verdade? Se ele é um comedor de carniça ou um caçador? Quem foi de fato confundido com o chacal pelos antigos reis e deuses, e por que até os cientistas erraram por mais de um século? Como é a família dele, e por que a palavra traidor não cola nesse bicho de jeito nenhum? E ainda vou te contar como um chacal selvagem foi parar, literalmente, trabalhando num dos maiores aeroportos do mundo, e o que ele faz lá até hoje. Resumindo, quase tudo que você ouviu sobre ele vai precisar ser remontado do zero. E a gente começa pela primeira acusação. O covarde que não sabe arranjar a própria comida. O rótulo principal do chacal é mais ou menos esse: um comedor de carniça medroso. Não pega nada sozinho, só recolhe as sobras dos grandes predadores. E é aqui que começa a parte mais curiosa. Metade disso é verdade mesmo. Chacais comem carniça, é fato. Só que a verdade para por aí, e começa aquilo que as fábulas preferem não contar. O chacal dourado é onívoro. Se você abrir o cardápio dele, vai ver que mais ou menos 54% é comida de origem animal e uns 46% de origem vegetal. Quase meio a meio. No prato dele entram pequenos mamíferos, aves, insetos, frutas, a tal carniça e o lixo de comida onde houver gente morando por perto. Isso não é dieta de aproveitador. É a dieta de um caçador muito flexível, que pega o que tem. E ele caça assim, sozinho. O chacal sabe rastrear uma presa pequena por conta própria e sabe se alimentar em grupo, em família, quando isso compensa mais. Ele não fica esperando alguém grande terminar o almoço. Ele trabalha. Essa flexibilidade está em tudo na vida dele. Onde tem pouca gente, o chacal pode caçar de dia. Já perto do ser humano, ele fica mais cauteloso e passa a viver quase só de noite. De dia se esconde, de noite sai. A moradia também é conforme dê. Às vezes ele cava a própria toca, às vezes ocupa uma fenda na rocha, e às vezes simplesmente se muda para a toca alheia, que outro bicho cavou antes dele. Um pragmático de marca maior. E adapta o cardápio ao lugar. Perto dos vilarejos, os chacais se alimentam nos lixões e comem os restos que a gente joga fora. Perto das fazendas, aparecem para comer a placenta do gado depois do parto, e é justamente por isso que muita gente os toma por uma ameaça aos rebanhos. E o quanto eles comem de formas diferentes, um método curioso mostrou. Cientistas estudaram a dieta dos chacais de dorso negro no litoral do deserto do Namibe e na África do Sul, analisando literalmente os excrementos deles. E descobriram que, em lugares diferentes, esses bichos se alimentam de jeitos diferentes, se ajustando ao que cada paisagem oferece. E é justamente essa capacidade de comer de tudo, segundo os biólogos, uma das principais razões para que os chacais se espalhem com tanto sucesso por terras novas. Onde um predador exigente morreria de fome, o chacal simplesmente muda o cardápio e sobrevive. E, ao comer carniça, ele faz um trabalho pelo qual a gente devia era agradecer.
O chacal é um faxineiro da natureza. Ele recolhe os corpos, impede que a doença se espalhe, mantém limpo o território por onde a gente vai andar depois. E tem uma cena que não combina nem um pouco com a imagem de covarde. Uma das espécies africanas, o chacal de dorso negro, é capaz de expulsar à força das pastagens o chacal listrado. E o listrado, diga-se de passagem, é maior. O menor enxota o maior e fica com o território dele. Na natureza, uma coisa dessas é rara. Então a palavra covarde, aqui, claramente sobra. Mas antes de continuar a discussão, se ele é predador ou lixeiro, vale parar numa coisa só. Na própria palavra chacal, porque ela também, pelo visto, é meia mentira. Olha a primeira surpresa. O chacal, como uma espécie única, não existe. A palavra chacal não é um termo científico exato. É um apelido coletivo para vários canídeos de porte médio parecidos por fora. E os geneticistas de hoje dizem com todas as letras: não existe na natureza nenhum grupo de parentesco único que seja o dos chacais. Tradicionalmente, 3 espécies são chamadas de verdadeiros chacais: o comum, que também chamam de dourado, o de dorso negro e o listrado. Parecem iguais, vivem de forma parecida e dá a impressão de que são parentes próximos. Pois é, não são. O chacal dourado foi descrito ainda por Carlos Linneu, no ano de 1758, e ele o colocou no gênero Canis. É o mesmo gênero a que pertencem os lobos, os coiotes e os nossos cães domésticos. Ou seja, o chacal dourado, de sangue, está mais perto do lobo e do seu cachorro de estimação do que da raposa, com quem ele tanto se parece por causa do pelo avermelhado. Se você olhar de perto o crânio dele, vai ver que na estrutura ele está mais próximo do dingo e também do coiote e do lobo cinzento. De parente raposa, nada. Já os 2 xarás africanos dele tiveram outro destino. Entre os anos de 2017 e 2019, o chacal de dorso negro e o chacal listrado foram transferidos para um gênero à parte, o Lupulela. O DNA mostrou que eles estão completamente fora do grupo Canis. Quer dizer, do chacal dourado, eles não são nem parentes próximos. São parentes muito distantes. E mais, os geneticistas consideram o de dorso negro e o listrado alguns dos ramos mais antigos, mais basais, de todos os canídeos parecidos com lobo. E isso é uma pista de que esse grupo todo veio da África. Os restos fósseis do chacal listrado, aliás, são datados da época do Plioceno. Isso é mais ou menos de 5 a 2,5 milhões de anos atrás. Uma linhagem antiga. E não para por aí. No ano de 2015, descobriu-se uma coisa quase vergonhosa para a zoologia. Populações africanas inteiras, que por 100 anos foram chamadas com toda a certeza de chacal dourado, não eram chacal coisa nenhuma. É uma espécie à parte, o lobo dourado africano. E ele, de sangue, está mais perto do lobo cinzento do que do chacal. Geneticamente, ele se diferencia do lobo cinzento em só uns 4%, e isso o coloca dentro do círculo amplo das variedades de lobo cinzento. Na prática, é o único representante da linhagem dos lobos em todo o continente africano. E as linhagens do chacal dourado da Eurásia e do lobo dourado africano se separaram há mais de 1 milhão de anos. Isso já foi suficiente para reconhecer os dois como espécies diferentes. Por mais de um século, as pessoas chamaram o lobo de chacal e não notaram a diferença. Embora uma pessoa tenha reparado nessa estranheza muito tempo atrás, já no ano de 1880, o famoso cientista Thomas Huxley notou que os crânios dos grandes chacais do norte da África eram suspeitamente parecidos com o crânio do lobo indiano. A dica foi dada há mais de um século, só que ninguém deu muita atenção. Agora vamos falar de tamanho, já que ele vive sendo confundido ora com a raposa, ora com um lobo pequeno. O macho do chacal dourado tem de 71 a 85 centímetros de comprimento. A fêmea é um pouco menor, de 69 a 73.
Na altura da cernelha, os dois têm uns 45, 50 centímetros. A cauda tem perto de 25 centímetros. O macho pesa de 6 a 14 quilos, e a fêmea é um pouco mais leve. A diferença entre os sexos é quase imperceptível. Para comparar, até o menor lobo do planeta, o lobo árabe, pesa em média uns 20 quilos. Ou seja, qualquer lobo é bem mais pesado do que qualquer chacal. Isso não é nenhum lobo em miniatura, é outro bicho. Mais leve, mais esguio, com o corpo alongado, o focinho fino e pontudo e a cauda curta. As pernas dele são compridas em relação ao corpo, as patas são estreitas, com coxins pequenos. As orelhas são compridas e em pé, a cauda é peluda. No verão, o pelo é claro, de um amarelo cor de creme. Chegando o inverno, ele escurece e ganha um tom avermelhado, quase como o da raposa. Daí vem a eterna confusão com a raposa. O chacal de dorso negro, por sinal, tem uma marca registrada. Uma sela escura, de pelos pretos e prateados, que desce pelas costas, dos ombros até a cauda. Por ela, dá para reconhecer o bicho na hora. E já que a gente está falando dos charás, vou acrescentar mais um detalhe para você ter ideia do tamanho da bagunça. Existe um bicho chamado lobo etíope. Às vezes chamaram ele de lobo de Simien, ou até de chacal vermelho. Pois esse aí é uma espécie totalmente independente, e nada de chacal. A palavra chacal foi colada, literalmente, em tudo que fosse remotamente parecido. Mas o erro mais barulhento de todos não tem nem a ver com biologia. Tem a ver com um deus. Lembra do Anubis, o deus do Egito Antigo, o guia para o mundo dos mortos, com a cabeça preta de cão. Há séculos chamam ele de Deus com cabeça de chacal. É assim que escrevem nos livros, é assim que desenham nos pôsteres. Só que os egiptólogos de hoje dizem cada vez mais o seguinte: o modelo pro Anubis, muito provavelmente, não foi um chacal, e sim aquele mesmo lobo dourado africano. O próprio deus, aliás, os egípcios chamavam de Anpu, ou Impu. Anubis já é a forma grega de pronunciar o nome dele. E a palavra que, no egípcio antigo, se associa a esse deus, designava de uma vez vários canídeos diferentes, e não um chacal especificamente. Quer dizer, por milhares de anos a gente rezou para um deus com cabeça de lobo, e por hábito, chamou ele de chacal. E ele não estava sozinho nessa. Tinha ainda o deus Upuaute, ou o Epuauete, que também era retratado com cabeça de canídeo. A cidade onde o cultuavam, os gregos chamaram justamente de Licópolis, que quer dizer cidade do lobo. Não cidade do chacal, cidade do lobo. Olha que coisa estranha nessa história toda. O bicho que a gente transformou em símbolo de baixeza, a gente nem aprendeu direito a reconhecer. E o mais inesperado nele não está na árvore genealógica. Está em casa. Na própria família dele. Se existe uma palavra que grudou no chacal de vez, é traidor. Símbolo de baixeza, de traição, de punhalada nas costas. E é justamente aqui que o chacal de verdade dá o maior tapa nesse rótulo. O chacal dourado é rigorosamente monogâmico. O macho e a fêmea formam um casal, e esse casal é duradouro, muitas vezes para a vida inteira. E isso não é frase bonita de naturalista. Estudos genéticos numa certa região foram conferir de quem eram, na real, os filhotes das ninhadas. Descobriram que os casais são fiéis um ao outro, não só nas palavras e no comportamento, mas no sangue também. Nada de casos por fora. A fêmea, aliás, defende essa união com unhas e dentes. Toda a agressividade dela vai, em primeiro lugar, contra as outras fêmeas, que ela não deixa chegar perto do seu macho. É assim que ela o mantém como pai dos filhotes que ainda virão. A célula básica dos chacais é o casal que se reproduz, mais a cria. Uma família pequena. E muitas vezes nessa família fica um ou dois filhotes adultos do ano anterior. Chamam eles de ajudantes. Eles já poderiam ter ido embora e feito os próprios filhotes. Mas ficam quase um ano,
e ajudam os pais a criar a ninhada nova. Vigiam, trazem comida, cuidam dos pequenos. Imagina o irmão ou a irmã mais velha que adiou a própria vida para ajudar a criar os próximos filhos da família. A presença desses ajudantes aumenta a chance de sobrevivência dos filhotes, embora no chacal dourado esse efeito seja mais fraco do que em algumas outras espécies. E é justamente essa flexibilidade na organização da família que ajuda os chacais a ocupar com tanta facilidade territórios novos. Agora um pouco sobre como é que eles têm filhos, afinal. A época de reprodução do chacal dourado cai principalmente no fim de janeiro e em fevereiro, e o cio em si dura mais ou menos de 26 a 28 dias. Embora as datas dependam muito do lugar. Na África Oriental, os filhotes nascem em janeiro e fevereiro. No sudeste da Europa, mais para abril e maio. E na Ásia tropical, o ano inteiro. A gestação dura cerca de 63 dias. Na ninhada, podem nascer de 1 a 9 filhotes, mas em geral são 2, 4. A toca para o tempo da amamentação, o casal arma dentro do próprio território. E mais um detalhe sobre a fidelidade deles. Depois do acasalamento, o casal passa pelo chamado nó, quando o macho e a fêmea ficam por um tempo fisicamente presos um ao outro. Isso dura de 6 a 8 minutos. E a fêmea é capaz de gerar filhotes por pelo menos 8 anos. Sendo que, na natureza, os chacais vivem em média 8, 9 anos. E em cativeiro chegam a uns 16. Os dois pais juntos defendem o terreno e juntos criam os filhotes. E o casal vive cuidando um do outro, penteando o pelo. E os dois cantam juntos. Aquele famoso uivo em coro do casal não é só barulho na noite. Os cientistas acham que é um jeito de mostrar o quanto o laço entre eles é forte. Um dueto de fidelidade, se você quiser chamar assim. Mas o uivo serve também para coisas mais prosaicas. Com ele, os chacais conversam dentro da família e marcam os limites do território. Eles ainda marcam o domínio com cheiro e usam para conversar todo um repertório de posturas e toques. A sazonalidade de como os chacais respondem ao uivo dos outros, os biólogos estudaram à parte na Bulgária e descobriram que a disposição para responder muda ao longo do ano. Quem mais se desdobra nessa família é a mãe. Mais ou menos a cada 2 semanas, ela carrega os filhotes para uma toca nova, para que os predadores não os encontrem. E a decisão de mudar, cada vez, é dela. Todas as mudanças de toca quem inicia é a fêmea. E o quanto esse sistema é firme, uma história quase de detetive mostrou. Na Hungria, biólogos colocaram coleiras de satélite em 91 chacais e começaram a acompanhar a vida deles. E quando, num dos casais, a fêmea morreu, uma fêmea solitária vizinha ocupou o território dela em menos de 24 horas. O lugar ao lado do macho não fica vazio nem um dia. A família se recompõe quase na hora. Aliás, se você acha que tudo isso acontece em algum lugar distante, lá na savana africana, prepare-se para se surpreender. Desde os anos 80, o chacal dourado vive um verdadeiro boom e está se espalhando pela Europa. Os cientistas dizem que talvez seja a expansão mais veloz entre os predadores europeus nas últimas décadas. Ele já chegou à Suíça, à Alemanha, à Polônia, à Dinamarca, à Holanda e aos países bálticos. Um bicho que a gente jura que mora só nos documentários da África, do outro lado do mundo, está batendo na porta das cidades europeias. E aqui vai uma pergunta para você. Você já tinha ouvido falar que o chacal estava conquistando a Europa desse jeito? Me conta nos comentários, eu fico curioso de saber quem já sabia disso. E já que estamos falando de vizinhança, lembra que, lá no começo, eu prometi contar como um chacal selvagem foi parar trabalhando no aeroporto? A gente está quase chegando nessa história. Mas primeiro, segura uma ideia simples, daquelas que desmancham de vez a fama de canalha. Marido fiel, pai dedicado, babá dos mais novos e, ao mesmo tempo, um bicho que as pessoas passaram séculos abatendo a tiro por uma baixeza inventada.
É com o ser humano que o chacal tem a relação mais complicada de todas. E é com ela que tudo se embaralha de novo. Tem ainda outro mito, igualmente teimoso. Dizem que o chacal é impossível de domesticar. Selvagem, medroso, dono do próprio nariz. Pois esse mito tem uma refutação bem concreta, e ela funciona agora, todos os dias. Vamos começar por aquilo que torna o chacal de verdade valioso para o ser humano. Ele tem um olfato impressionante, um faro afiadíssimo. Foi justamente por causa desse faro que as pessoas começaram a lidar com ele. O chacal dourado, por sinal, cruza com facilidade tanto com cães quanto com lobos, e gera, com os dois, descendência fértil. São parentes próximos o bastante para ter filhos em comum. Com o coiote, aliás, ele também cruza, mas aí, na segunda geração, a cria já fica estéril. E, com o lobo cinzento, cruzamento direto na natureza, ninguém viu. Mesmo assim, encontraram vestígios desse cruzamento antigo no DNA mitocondrial de animais do Senegal e da Bulgária. A fronteira entre as espécies é bem mais embaçada do que a gente costuma pensar. E foi assim que, no ano de 1975, na União Soviética, alguém teve uma ideia ousada. Pegar o faro fenomenal do chacal e juntar com a resistência de um cão comum, capaz de trabalhar no frio. Começaram a cruzar chacais com cães. Foi aí que surgiu o cão de Sulimov, que também chamam de chalaika. Um híbrido em que mais ou menos um quarto é chacal. Batizaram ele com o nome do biólogo Klin Sulimov, que tocava esse trabalho. E agora o desfecho prometido. Esses cães, um quarto chacais, trabalham no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou. Quem os usa é a Aeroflot, e eles são treinados numa tarefa nada simples: reconhecer o cheiro dos componentes de explosivos. Quer dizer, neste exato momento, os descendentes daquele bicho supostamente medroso, supostamente impossível de domar, estão de guarda, garantindo a segurança num dos maiores aeroportos da Rússia. O faro selvagem do chacal protege milhares de pessoas. Tá aí o tal covarde impossível de domesticar. E, pelo visto, o chacal começou a se aproximar do ser humano há muito tempo. Na antiga Turquia, encontraram uma escultura com cerca de 11.000 anos. Nela, um homem segura um chacal. Não mata, não enxota. Segura. Talvez seja um dos rastros mais antigos de como o homem e esse bicho tentaram conviver. E mais amargo é o que veio depois. Porque a relação entre o homem e o chacal não é só o faro para o aeroporto. É também a espingarda. Os chacais são perseguidos há décadas. Por duas razões. A primeira, são tidos como assassinos do gado. A segunda, são temidos como transmissores da raiva. E aqui vale olhar para os números com calma, porque o medo costuma gritar mais alto do que os fatos. Pega a raiva. Sim, o chacal pode pegar a doença, como qualquer canídeo selvagem. Mas, se você olhar a estatística de contágio em pessoas na Índia, os chacais respondem por apenas cerca de 1,7% dos casos. Menos de 2 em cada 100. A principal fonte por lá são os cães, com quase 96%. Mais uns 3% vem das raposas. O chacal fica lá no finzinho da lista. E o carimbo de transmissor de doença, por algum motivo, foi parar justamente nele. Agora sobre os ataques, que é com o que mais assustam a gente. Numa certa região de floresta da Índia, ao longo de 7 anos, de 1998 a 2005, registraram 220 casos de ataque de chacal a pessoas. 220. Soa assustador. Mas tem um detalhe-chave, que costumam esquecer de mencionar. Nenhum desses ataques terminou com a morte de alguém. Nenhum. E a maioria aconteceu não no fundo da floresta, mas dentro dos próprios vilarejos, pertinho das casas das pessoas. Sim, houve também um episódio trágico. No ano de 2008, na região de Bhopal, um único chacal atacou 36 pessoas em 5 vilarejos, e 4 das vítimas morreram depois.
Mas, mesmo aqui, é importante entender a causa. Aquele chacal estava doente, com raiva. É o comportamento de um animal doente, não o costume normal da espécie. Um chacal saudável não age assim. E mais um detalhe miúdo, que diz muita coisa. Não existe um comércio sério daquilo que se tira do chacal. De vez em quando, vendem no máximo a pele e o rabo. Ele não é exterminado por causa de pelo ou carne valiosa. Ele é morto, principalmente, por causa da reputação. Por causa das palavras covarde, peste, doença. O mais amargo é que, no fim das contas, a espécie nem é rara. Os 3 chacais, o comum, o de dorso negro e o listrado, na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, estão na categoria mais tranquila, aquela que gera a menor preocupação. O comum tem uma área de distribuição enorme e a população dele, no geral, vai bem. Quer dizer, a gente gasta munição num animal que não corre nenhum risco, a não ser de nós mesmos. E a tragédia de verdade, a silenciosa, se esconde naquela mesma confusão com que a gente começou. Os cientistas, por exemplo, notaram que as populações do chacal de dorso negro do Cabo e da África Oriental se diferenciam tanto geneticamente que talvez sejam, na real, espécies diferentes. E quando a gente não entende direito quem está na nossa frente, se é chacal, lobo, lobo-dourado, espécie à parte ou não, a gente corre o risco de não proteger justamente os que são de fato raros. Primeiro caluniaram, depois confundiram. Uma combinação perigosa. Antes de fechar a conta, deixa eu te dar mais algumas pinceladas nesse retrato. Só para você entender o quanto ele é complicado. Pelo costume de se esconder nos canaviais e na vegetação das margens, o chacal dourado ganhou o apelido de lobo dos juncos. Em alemão, isso soa como Horwolf. Na Turquia, uma vez, encontraram um chacal completamente preto. A cor totalmente escura, o melanismo, é uma grande raridade nessa espécie. Um chacal preto, quase saído de uma lenda. O chacal de dorso negro, esse, é considerado um dos canídeos vivos mais antigos. Ele quase não mudou desde os tempos do Pleistoceno. Quer dizer, anda do nosso lado um fóssil vivo. Os chacais começam minúsculos. Um filhote recém-nascido pesa só de 200 a 250 gramas, menos do que um tablete de manteiga. Os olhos dele se abrem por volta do 10º dia, e a mãe o amamenta por cerca de 8 semanas. E tem uma fronteira que o chacal não cruza assim tão fácil. O que atrapalha a expansão dele rumo ao norte são os invernos longos, de neve funda. A neve, para ele, é mais assustadora do que o ser humano. E, para terminar, um pouco sobre a reputação. Nem em todo lugar o chacal foi escalado para vilão. Em culturas diferentes, assim como a raposa e o coiote, ele muitas vezes é pintado não como um canalha, mas como um trapaceiro esperto, quase um feiticeiro. Na antiga coletânea indiana Panchatantra, ele é exatamente isso, um espertalhão e um ardiloso, não um traidor. Tem até uma fábula construída em cima dele, a do tigre, do brahmane e do chacal. Já a imagem de aproveitador, essa que a gente conhece bem, foi fixada, entre outros, por Rudyard Kipling. Em O Livro da Selva, o chacal dele, o Tabaqui, vive bajulando o tigre Shere Khan. Uma imagem marcante, fácil de lembrar, e completamente injusta com o bicho de verdade. E assim a gente percorreu o caminho inteiro. Do vilão da tela ao animal de carne e osso. E agora dá para voltar com calma àquela pergunta com que tudo começou. Será verdade que o chacal é um covarde e um aproveitador? Não, não é verdade. Na nossa frente está um caçador onívoro e flexível, que arranja a própria comida e, de quebra, limpa a carniça da natureza. Um marido fiel, que se mantém num só casal a vida inteira. Um pai a quem os filhos já crescidos ajudam. Um bicho de faro tão fino que os descendentes dele hoje procuram explosivo em aeroporto. E apesar de tudo isso,
Uma criatura que por séculos foi abatida a tiro por uma baixeza que ela nunca teve. Baixeza, covardia, traição, tudo isso fomos nós mesmos que penduramos nele. Transferimos para o bicho as nossas próprias ideias sobre o que é vil e fizemos dele um vilão ambulante. E de quebra, confundimos tantas vezes quem ele é de verdade que botamos no balaio dos chacais até um deus antigo. E talvez seja exatamente aí que está a lição principal. Separar os fatos dos rótulos vale a pena não só pelo chacal. Quando a gente para de repetir a calúnia dos outros e olha para como as coisas de fato funcionam, a gente começa a enxergar com mais nitidez a natureza, a própria história e, para ser sincero, a nós mesmos. Então, da próxima vez que você vir o chacal escalado para vilão, o covarde do documentário, o assassino frio do filme, lembre desse bicho fiel e caluniado. E, quem sabe, peça desculpa para ele em pensamento. Se essa conversa mudou para você pelo menos uma imagem que parecia certa, deixa o like e se inscreve. Porque mais para frente eu quero, com essa mesma calma, desmontar a fama de mais um ou dois bichos de reputação manchada. E, por enquanto, escreve nos comentários. Qual é o bicho que, na sua opinião, a gente trata como vilão sem ele merecer nem um pouco?